Boa noite, físio. Mais de 2 milhões de pessoas em 2023 fez uma cirurgia plástica. Dentre elas, o ranking foi lipoaspiração, abdominoplastia, colocação de silicone e mamoplastia. E o que isso tem a ver com você, físio, que trabalha com dor, que trabalha com atendimento? Isso quer dizer uma possibilidade gigantesca de ajudar inúmeras pessoas que apresentam dor depois dessa cirurgia. Se você chegou aqui agora e ainda não me conhece, eu sou Cibele Paranhos, fisioterapeuta, reconhecida por entregar resultado no tratamento da dor desde o primeiro atendimento. Sou criadora do método GPS da dor e é muito bom estar aqui com você, compartilhando a minha expertise e experiência de 14 anos de atendimento de prática clínica e 13 anos de sala de aula. Então seja muito bem-vindo. Quero aproveitar e te pedir um grande favor para que você compartilhe essa live para pelo menos 2 colegas fisioterapeutas que você conhece. Por quê? Quando você compartilha esse conteúdo, você me ajuda a fazer com que o Instagram entenda que esse conteúdo ele é relevante, ele é importante para outras pessoas. Então, dessa forma, você consegue me ajudar muito a divulgar meu trabalho. Então, compartilha, salva, curte, todas essas interações acabam me ajudando muito. Vamos lá. E o tema de hoje, dessa segunda-feira, a gente tem live aqui toda segunda e quarta, tá? Então, o tema da live de hoje é um tema muito oportuno, que é sobre cirurgia plástica. Eu vou te ensinar a raciocinar para que você já gere resultado desde o primeiro atendimento com essa informação que eu vou te passar aqui hoje, tá? E vou te falar da dor abdominal que pode acontecer com o seu paciente, que geralmente acontece com o seu paciente. E eu vou te explicar como que acontece esse time de dor, como que o paciente chega. Então vamos lá. Imagina que 2 milhões de pessoas estão fazendo cirurgia plástica. Hoje, por exemplo, deve ter tido muita gente que fez cirurgia plástica. E aí eu vou te explicar um caso que aconteceu com minha paciente semana passada. Essa paciente, ela fez uma mini abdominoplastia, então um corte, ó, de uma ponta à outra, aqui acima do pubis, e em seguida foi feito uma lipoaspiração também, e foi utilizado nessa área aqui da região anterior um aparelho chamado argoplasma, que é para diminuir a possibilidade de ficar uma flacidez, de aumentar a retração desse tecido. Gente, que sonho, né? Toda mulher tem o sonho de não ter aquela ponchetinha aqui abaixo entre a cicatriz umbilical e o pubis. Tem o seu desejo de ter esse abdômen bem sarado, mas o que acontece com a prática clínica do nosso paciente? O que acontece e pode acontecer com essa mulher? Então, quando eu faço uma abertura aqui, ó, quando eu faço um corte nessa fáscia, eu estou gerando alteração numa fáscia extremamente importante, físico, que você pode não conhecer, mas eu vou te apresentar aqui agora, que é a fáscia sacrorretogênito-vesicopúbica. Então, essa fáscia, ela sai aqui do sacro, imagine um absorvente grandão noturno, então ela sai aqui da área do sacro, passa aqui por debaixo, tá? Na área da vagina, do assoalho pélvico e vem aqui pro pubis. E se conecta aqui no pubis. Então é uma fáscia que faz uma conexão importantíssima para o nosso sistema miofacial. E aí o que acontece? O médico vem aqui na frente e faz um corte para fazer essa puxada de tecido, fazer essa retração e depois suturar. Bom, nesse momento, o que parece super tranquilo já não é mais. Então, além dessa puxada, por exemplo, muitas vezes as mulheres que fazem a abdominoplastia acabam fazendo, por exemplo, uma reestruturação do reto abdominal por uma diástase.
Então, o tamanho, a espessura dessa diástase é extremamente convidativo para que seja feita uma reparação dessa área e então unir essas fibras novamente, já que tem um buracão aqui no meio ali acontecendo, né? Então, quando é feito toda essa reconstrução desse reto abdominal, todo um equilíbrio dessa estrutura, o que acontece? Nesse momento em que acontece essa cirurgia plástica aqui, que vem uma cânula nessas estruturas, a gente tem 8 capas de tecido, de gordura ali, fazendo uma proteção, uma barreira para as vísceras que ali estão. Então, quais são as vísceras que a gente tem um contato aqui nessa área e que quando é feita a cirurgia vai gerar uma alteração? Nós temos o intestino, tá? O intestino grosso, o intestino delgado que está aqui, então aqui eu tenho um colo ascendente e aqui eu tenho uma flexura que vai fazer um contato com a área do fígado, chamada de flexura hepática. Do lado esquerdo, eu tenho um cólon descendente, que vai vir uma inclinação aqui para o reto, onde as fezes ela desce. E esse contato aqui do cólon descendente do intestino grosso, eu tenho uma outra flexura, chamada de flexura esplênica, que faz contato, é uma alça bem mais larga, que vai fazer contato com a área do baço. Bom, meios de sustentação que a gente vai ter aqui. Ok, aqui no centro, onde está o umbigo, eu tenho o duodeno, que é o início do intestino, tá? E esse início do intestino é muito marcante porque é onde vai começar a formar o bolo, a digestão desses alimentos que passou pelo estômago do que vai ser eliminado. Muito bem. E aí, o que acontece com a área da abdominoplastia no momento da cirurgia? Geralmente há um deslocamento desse umbigo, há uma alteração de posicionamento, refaz esse umbigo da paciente. Então, eu tenho toda uma alteração acontecendo durante a cirurgia plástica nessa zona aqui, tá? E esse final de duodeno que tá aqui, ó, ele tem uma outra flexura aqui de contato, então imagine um outro cordão, um elo aqui acontecendo, que é a flexura, um ângulo específico, né, do duodeno jejunal. Então eu tenho toda uma conexão importantíssima acontecendo. E aí eu tenho uma gordura que faz uma proteção e um isolamento junto com o peritônio dessas vísceras ali. E aí no momento que o médico vem aqui, ó, que passa a cânula e que faz uma aspiração dessa área, eu tenho perda desse tecido de isolamento, eu tenho perda dessas capas de proteção e eu tenho uma aderência ali acontecendo. E Barral, no seu primeiro livro de manipulação visceral 1, ele estuda e fala, descorre, o Barral que foi um osteopata, que é um osteopata, que começou a estudar esses movimentos viscerais, ele fala que cada víscera ela tem um movimento específico. Então, no momento que vem uma cânula que suga e que vem um aparelho, que é o argoplasma, e faz essa conexão e gruda essa parede abdominal, o que eu vou ter? Eu vou ter uma aderência maior. Perfeito. E aí, o que aconteceu? Agora que eu te expliquei a anatomia, eu vou falar aqui da minha paciente. A minha paciente, ela fez todos esses procedimentos que eu contei aqui para você, e do nada, mais ou menos 1 mês ou quase 2 meses da cirurgia, ela começou a sentir uma dor baixa pélvica, muita dor, e foi para emergência. E na emergência foi visto que ela tem um cisto no ovário. Bom, o que acontece? Esse cisto, gente, já poderia estar aí há muito tempo. Ela não fez uma ultrassom há pouco tempo, ela não viu nenhuma alteração, não houve uma análise específica disso. E dessa forma a gente não tem como exatamente comparar. Mas quando ela chegou para mim, eu fiz a primeira pergunta sabendo dessa face sacro-reto-genitovésicopúbica, sabendo das flexuras esplênicas, a flexura hepática
sabendo desse contexto, a primeira pergunta que eu fiz para ela foi: você está com dor na lombar? Por quê? Essa dor na lombar, ela tem a ver com essa retração que o argoplasma fez, que a lipoaspiração fez, que é temporária? Pode ser que sim, mas existem estudos que mostram que na área da cicatriz a gente não consegue devolver o que era antes. Imagine pegar um vestido de seda e você fazer um corte nesse vestido e depois você suturar esse vestido. Eu desisti, eu quero meu vestido como era antes. E ali você vai fazendo uma sutura para que você volte a usar o seu vestido. Só que uma vez suturado, você não tem mais a maleabilidade daquele vestido. Na verdade? Então tá tudo preso ali, é como se você tivesse ancorado mesmo, fixado aquela estrutura. E ali ele tá preso. Bom, eu perguntei, como que tá o funcionamento do seu intestino? Péssimo, eu não tô conseguindo ir ao banheiro, eu estou com aquela sensação, eu não tô sentindo fome, eu não sinto vontade, é como se eu estivesse sempre cheia, não tá digerindo, não tá legal. E isso, gente, pode acontecer muito com o nosso paciente, tá? Essa sensação de que não tá digerindo, porque ele não tá conseguindo defecar. Então, o trânsito, o trato intestinal, ele não está acontecendo. E nesse momento é que a gente entra. Então, antes de trabalhar aqui a área da lombar, eu vou fazer uma técnica para trabalhar a fáscia sacro-reto-gênito-vesicopúbica. Eu vou trabalhar a mobilidade desse intestino, então eu vou gerar uma mobilidade aqui para cólon ascendente, para cólon descendente, tá? E existem aí, muita gente pergunta, a gente consegue pegar na víscera? Não, a gente não consegue pegar na víscera. Mas existem dois fatores que justificam muito o uso da terapia manual na parte visceral. Uma delas é a mecanotransdução e tensegridade. Então, se você nunca ouviu falar nesse processo, se você tem dúvidas, se você quer saber mais, pesquisa sobre esses dois termos lá no PubMed, que você vai ver muito artigo científico e vai validar mais ainda o que eu tô te falando aqui, tá? Então, quando esse movimento aqui, ó, esse cólon descendente, ele tá sem a mobilidade porque ele foi grudado, o que vai acontecer? Vai alterar todo o trânsito da parte intestinal. Então, ele vai formar o bolo fecal, mas a movimentação desse tecido, ele não vai acontecer. Não vai ajudar esse peristaltismo a acontecer. Então, quando a gente faz uma técnica dessa e melhora essa mobilidade que foi perdida temporariamente com a cirurgia plástica, o que eu acabo fazendo? Eu acabo auxiliando. E aí sim, Sibeli, muitos alunos acabam perguntando, eu consigo substituir, eu consigo ter um efeito melhor do que a alimentação? Gente, não busca efeito melhor, vamos trabalhar junto. Então vamos entrar aí com pré-biótico, probiótico para o paciente. Eu falo sempre isso lá no GPS, inclusive lá os meus alunos têm uma receita, um modelo de probiótico para eles prescreverem para o paciente dele usar. Tá? Porque auxiliar a técnica da terapia manual específico lá no intestino com probiótico, isso vai potencializar muito o resultado. Melhorar a alimentação dele, muito, a água, enfim. Então, todo o processo vai junto. A gente não pensa em dissociar, eu vou fazer apenas a técnica terapia manual, né, para esse intestino. Não, a gente vai somar, a gente vai agregar esse processo. E essa é a relação que se perde muito. Então, todo paciente que chegar no seu consultório, que fez cirurgia plástica, né, olha aí, nós temos 2 milhões de pessoas fazendo cirurgia plástica em 2023 e o índice de pessoas insatisfeitas com o corpo cada vez mais vai aumentando. Então, eu fiz técnica super simples, gente, de mobilidade do intestino, dos colos e das alças que ligam. Liberei a fáscia sacro-reto-gênito-vesicopúbica de conexão, né? Fiz um agulhamento na área do quadrado lombar, que ela estava com muita dor, isso sentada. E o que foi que aconteceu? A paciente estava fazendo uso de Lufital 3 vezes ao dia e simplesmente passou.
Ela não precisou mais, isso em acho que 24 horas, ela suspendeu o uso do Lufital. Isso é sensacional, isso é entregar resultado desde o primeiro atendimento, é devolver a mobilidade. E aí, uma das primeiras perguntas, né, de objeção dela foi: Sibeli, isso causa algum risco para a minha cirurgia? Então, vai mudar esteticamente a cicatrização? O que eu tô vendo, o que o médico conseguiu? Não, porque as técnicas, elas têm uma relação de respaldo de 5 gramas. Então, nós fazemos a técnica na área com 5 gramas para promover a mobilidade desse tecido, tá? E ali você melhorar. E aí eu marquei com 4 dias de intervalo o retorno dela. A paciente conseguiu ir no banheiro, tava bem menos gases, tava sem dor, não tava fazendo uso de Lufital. Então, assim, olha o quanto foi importantíssimo para essa paciente dormir melhor, já que só pode dormir de decúbito dorsal, né? Não pode ficar de lado ainda, porque houve colocação de prótese de silicone também. Então, todo uma ajuda, um auxílio, uma melhora de vida para essa paciente, que o pós-operatório, gente, parece que passou um carrinho ali por cima, né? Vocês já atenderam paciente pós-cirurgia? Todas as descrições, coloca aqui se alguém já atendeu o paciente e ouviu essa descrição. Parece que foi um carrinho, assim, uma britadeira passando em cima de mim. E eu fiquei muito tempo ruim, o meu intestino não foi legal. Então, aí, ó. Ai, Dani, você tá aqui! Então, minha aluna aqui do GPS tá aqui comigo. Essa é uma descrição muito direta. Então, principalmente, utilizou o argoplasma para diminuir essa retração, fez todo esse programa e você precisa entrar liberação da fáscia sacro-reta gênito-vesicopúbica, tá? É indiscutível, é inegável. Você precisa restabelecer essa função, restabelecer essa mobilidade para que a paciente apresente uma melhora, tá certo? Então, e aí eu vou te explicar, deixei até aqui direcionado. A gente tem alguns ligamentos que saem do útero. E para onde eles vão? A gente tem um ligamento grandão, que é chamado de ligamento largo do útero. Esse ligamento, o útero tá aqui, ele sai e se conecta ao assoalho pélvico. Então, se eu tenho uma retração, se eu tenho uma diminuída de mobilidade dele, de posicionamento, a depender do tipo de cirurgia que foi feito, eu vou acabar influenciando nesse assoalho pélvico. E aí, eu posso ter ponto gatilho, essa mulher pode evoluir, por exemplo, com desconforto na relação sexual, depois de algum tempo, por conta das retrações que estavam acontecendo, aquela cinta, gente, que é utilizada de clipe ali, ó, que fica um tempão para que o sucesso da cirurgia ela aconteça, tudo isso vai gerar uma retração. E aí pode ter uma dor na relação sexual, pode ser desconfortável, pode não lubrificar, pode ter toda uma alteração ali acontecendo com a paciente, tá? E que ela não citou, ela simplesmente chegou falando da dor da lombar, mas ela não citou que estava acontecendo isso. Então, toda essa zona de conexão é extremamente importante. E aqui eu tenho também o ligamento redondo, que faz uma conexão direta, que são cordões fibromusculares longo e bem fininho, que faz uma conexão direta com os lábios maiores. Então, olha só o quanto que isso é importante nesse processo. É uma pena, a Dani tá falando aqui, ó. É uma pena que os médicos não explicam sobre esse processo. Não explica, Dani. E é por isso que eu tô aqui no Instagram falando da anatomia 3D, falando desse processo, né? Botando minha cara para jogo. Porque a gente precisa divulgar isso. Então você, físico, que tá aí do outro lado, que atende mulheres, que tem contato com esse público, precisa aprender esses termos, precisam aprender essa anatomia e trazer para a prática clínica associada à técnica que gere alívio, que gere melhora nesse paciente, tá? Porque é impagável o sorriso.
Aquela mulher que está sonhando com aquele corpo, que tinha vários problemas psicológicos, que tinha várias alterações, que não estava bem, ela está sonhando. E que legal que ela está sonhando, só que existe uma parte funcional ali que está acontecendo com a paciente que não está sendo vista, que não foi explicada e que ela não sabe que é preciso. Então, eu estava falando para minha paciente, né, o quanto que elas fazem o pacote junto da drenagem. Isso, gente, é por ignorância, ou seja, o fato de ignorar uma informação. O colega que trabalha com a dermatofuncional não tem essa visão, o médico não tem essa visão, sabe, Dani? Explica aos pacientes essa relação. Exato, e nem os fisioterapeutas, porque a anatomia que a gente aprendeu lá atrás foi uma anatomia completamente dissociativa, então assim, que não houve, que não há uma conexão. E a gente juntar essas duas peças, e eu não tô falando nem dele comprar um pacote gigantesco, mas que ele faça a terapia manual, que ele utilize a terapia manual logo após, a cada 15 dias, tá? Para que ele tenha um resultado funcional muito melhor. E aí ela falou assim, Bália, eu tinha uma área aqui que estava começando a gerar uma aderência acima da crista ilíaca. E quando você começou a fazer as técnicas, isso passou. Então, olha que bacana é a gente associar essas técnicas de 5 gramas com esse alívio e essa mobilidade. Então, começou a ir no banheiro, diminuir os gases, e a dor que tinha sido dita que era de um cisto, na verdade não era. Então, a paciente tinha uma tensão no ligamento largo do útero, a paciente tinha uma tensão no ligamento redondo, tá? De conexão. Ela tinha muita tensão na fáscia sacro-reto-genitovésco-púbica. Ela tinha tensão nas dobras peritoneais, eu anotei aqui, ó. Essas dobras peritoneais, gente, sagitais, elas fazem uma conexão do forame sacral até o osso púbico. Então, ela tinha muita tensão nessa estrutura. O que mais que ela estava aqui? Ligamento útero-sacral. Então, a gente tem um ligamento que faz essa conexão daqui da região do útero até o sacro. E olha que importante. Então, às vezes, esse sacro, ele tá em torção, ele tá fixado pelo piriforme. E a paciente não sabe de nada disso. E aí, ela me falou que usou um dreno aqui na área próxima do cóccix e que ela estava com muita dificuldade para sentar também, porque ela estava sentindo dor. E aí, quando eu liberei o ligamento útero-sacral, ela também referiu melhora para sentar. Isso sem manipulação, sem creco-creco, sem colocar em risco a cirurgia plástica dela, né, em um atendimento. No segundo atendimento, eu fiz mais um trabalho na cervical, porque, gente, tudo que acontece na lombar vai repercutir na cervical. E, além disso, essa minha paciente ainda fez uma mastopexia com colocação de silicone na mesma cirurgia e uma lipoaspiração nos braços. Então, toda a entrada torácica dela estava extremamente bloqueada. O movimento dela diafragmático não estava bom. O movimento das faces superficial, média e profunda não estava bom. Então, no segundo atendimento, eu trabalhei essa zona, tá? E isso, gente, é sensacional. Por quê? A paciente começa a ver o resultado logo no primeiro momento. Tá isso aqui me pergunta. Uma cirurgia feita há 2 anos atrás pode acabar gerando algum sintoma doloroso em região da pelve e quadril. Essa paciente incomodar uma atividade com pilates? Pode, Thaís, pode sim. Porque imagine, se ela teve uma tensão no ligamento largo do útero, que é o ligamento que faz conexão do útero com o assoalho pélvico. Se ela teve uma tensão pós-cirurgia que vai acontecer, uma abdominoplastia, vai acontecer uma tensão útero-sacral. Então, a abdominoplastia, ela corta de um lado a outro, puxa e sutura. Então, toda essa face aqui, ó, sacro-reto-genitovésco-púbica, ela foi alterada. Ela está sem mobilidade. Tá? E aí, com o passar do tempo, o corpo ele vai
tentando se reequilibrar, tentando buscar a sua homeostasia. Então, quando eu falo, por exemplo, que uma dor nociceptiva é uma dor que não teve uma lesão, o corpo ele vai se ajustar em até 3 meses, tá? Quando ele tem uma lesão, como no caso de um corte, de um puxão, de uma sutura, ele não vai conseguir se regenerar sozinho. Então, impreterivelmente, esse paciente, em algum momento pós-cirurgia, ele vai revelar dor. Ele vai revelar o sintoma, entendeu, Thaís? Porque essa mobilidade que nós estamos falando, esses princípios que eu expliquei para você, da mecanotransdução e da tensegridade, eles foram perdidos. E a face está sendo alterada. Então, e ali começa um desconforto, ali começa algo que está acontecendo e que vai se perpetuar, porque vai haver uma compensação. Então, quanto mais cedo o paciente for para a gente dar terapia manual, quanto mais cedo ele fizer essa intervenção, melhor. E aí a pergunta que sempre vem, Thaís, que você pode me fazer aqui, é, professora, e mesmo com tanto tempo depois, mesmo tendo 2 anos, por exemplo, dessa cirurgia, eu consigo gerar resultado? Sim. Que tipo de resultado? Você está pensando em desgrudar totalmente essa fáscia? Não, não é possível. Um artigo publicado em 2018 avaliou essa mobilidade miofascial e foi visto que a gente não devolve 100%. A gente consegue melhorar essa mobilidade, né? E diminuir o caso de uma fibrose, uma alteração, sim. Mas aquilo que foi cortado, lembra do vestido de seda? Ele foi cortado, né? Ele foi alterado. Dani falando aqui. O paciente, quando pensa em cicatriz, pensa apenas em pele, não lembra dos vários tecidos que sofrem. Exatamente. E essa é uma bandeira que nós da terapia manual precisamos levantar. Tá? Levantar para essas 2 milhões de pessoas que fizeram cirurgia plástica em 2023. De que não é apenas esse ponto da drenagem, do edema, do estético, de que vai ficar cada vez melhor. Mas vai ficar melhor assim um funcionamento do intestino? Vai ficar legal apresentando uma dor intermitente na área abdominal? Que pode desenvolver uma dor crônica. Então esse vídeo aqui, ele tem uma utilidade pública nesse momento, que é a gente mostrar o lado da fisioterapia, tá? E aí, qual é o grande erro do fisioterapeuta que não tem um raciocínio pautado na anatomia 3D? Ele não sabe dessa conexão entre víscera e estrutura, e aí o que ele faz? Ele vai atuar com a ventosa na área da lombar. Ele vai fazer o agulhamento a seco na lombar. Ele vai fazer a crochetagem, por exemplo, na área da lombar. E aí o paciente não vai apresentar uma melhora significativa. Por quê? A causa não está ali, a causa está na área da cicatriz. Então, se você tem um agulhamento a seco, por exemplo, que é uma excelente ferramenta, vamos utilizar na área da cicatriz. Vamos devolver essa mobilidade da área pélvica, vamos melhorar esse processo, tá? Porque aí sim você vai gerar resultado. E quando você gera o resultado, o que você consegue com esse paciente, minha gente? Você consegue se tornar referência da vida dele. Você acha que essa... Olha, gente, é muito interessante. Você acha que essa paciente, ela vai, em algum momento, pensar em trocar o atendimento comigo porque ela pegou em algum lugar um valor mais barato? Não. E ela já chegou me fazendo outras perguntas. Você acha que eu devo fazer isso? O médico passou palmilha. Você acha que é interessante eu fazer palmilha? E essa paciente foi uma paciente do Google, uma paciente que não me conhecia, tá? Mas que no time certo, na forma certa, passando de forma extremamente honesta, gente, direta, explicando a anatomia para ela, mostrando o resultado desde o primeiro atendimento, de forma segura. A paciente pagou, tá? E é uma paciente, como todos nós, né? O paciente, ele adora desconto. Claro, ele gosta de pacote, ele quer todo o processo.
Mas assim, é preciso que a gente vá com um trabalho de formiguinha, passando e conquistando essa confiança. E para mim, a melhor forma de se conquistar confiança é, primeiro, mostrando o conhecimento da anatomia, a segurança do que você está fazendo, e segundo, apresentando resultado para sua paciente. Melhora, né, no arriar das malas, sair com uma melhora. Eu vou devolver 100% da mobilidade do intestino dela? Não. Mas ela conseguiu ir no banheiro, ela começou a diminuir a sensação dos gases, então esse era o meu objetivo e meu objetivo foi cumprido. Tá? Em caso, gente, quando o caso do paciente ele é muito grave, eu até compartilhei com vocês aí no Stories outro dia, em caso em que eu quero estudar mais para ter certeza do quadro clínico, eu falo na mesma hora, olha, não vai fechar plano de tratamento nenhum, porque eu ainda estou estudando o seu quadro. Eu quero entender melhor para ver se realmente são essas ferramentas que eu possuo que vai te dar o resultado que você deseja. Alinhar expectativa e realidade. Tem dor mais sofrida do que essa. É quando o paciente ele cria uma expectativa e que clinicamente a gente não consegue ver um realizar desse desejo dele. E aí é que vem a assertividade, a calma, a integridade, né? Para passar todo esse processo. Então, vamos lá, vamos resumir. Gente, hoje eu me empolguei horrores. Vamos resumir como que você vai fazer quando chegar um paciente de abdominoplastia. Número 1, você vai entender isso se for um pós-operatório imediato, que você precisa utilizar técnicas e avaliação pautada na anatomia 3D. Então, você vai identificar as áreas que vão precisar via anatomia de técnica. Então, primeira área dela é fazer uma avaliação da fáscia sacro-reto-gênito-vesco-púbica, fazer uma avaliação a nível do assoalho pélvico para ver se já tem tensão. Avaliar, número 3, o intestino, a funcionalidade, perguntar sobre o intestino, se está funcionando todos os dias. Existe uma escala chamada escala de Bristol, ou Bristol, que é a avaliação da composição dessas fezes. Então, ela mostra exatamente o formato de fezes daquele paciente. Então, é uma fezes em bolinha, é uma fezes tipo banana craquelada, banana lisinha. São várias avaliações que a gente vai fazer desse processo e vai entender como que está esse intestino desse paciente. Quarto, você vai avaliar se a palpação, quando você pega na área abdominal, apresenta muitos gases, tá? Se apresentar muitos gases, o nível da escala de Bristol, tudo isso vai te dar a assertividade de que você precisa trabalhar o intestino dessa paciente. Número 5, não faça manipulação estrutural nessa paciente, porque você pode colocar em risco todo o processo de evolução daquela cirurgia que tem uma equipe ali tratando. Então você precisa utilizar técnicas suaves, mas assertivas. Então, a paciente está com dor na lombar, vou utilizar agulhamento seco na área dela, que ela está referindo a dor, porque tem uma tensão muscular também, mas vou fazer técnicas de prioridade da área abdominal, da área onde foi a causa da lesão. Tudo bem? Número 6, vou marcar o atendimento dessa paciente em um curto espaço de tempo, mais ou menos 3 dias, para ver como que ela ficou depois desse atendimento. Se você seguir esse passo a passo da avaliação do seu paciente de cirurgia plástica, eu tenho certeza que você vai conseguir gerar resultado, gerar conforto, ela vai dormir melhor, ela vai se sentir muito melhor nesse pós-operatório dela aí, tá? Agora vamos lá. Perguntas, dúvidas, vem que a gente já foi bem interagindo aqui, eu achei muito bacana. Adoro, gente, adoro. Vocês me fazem um favor. Se for para pedir um favor, é esse aqui, ó. Esteja aqui no ao vivo
para você fazer sua pergunta, para que eu possa te direcionar. Primeiro favor. Segundo favor, faz a sua pergunta no direct, aqui nos comentários, aquela dúvida, o que pode ter ficado mais expressivo. Se você quiser saber qual é o nome do livro que eu utilizo para estudar, coloca aqui, pergunta, que eu também vou dar o direcionamento. É um favor que vocês estão me fazendo. Então anota aí, se Baile tá pedindo um favor, que é fazer pergunta. Aproveitando, time aberto para perguntas. E olha, para você que tá aqui no ao vivo, cara, eu tiro o meu chapéu para você. Minha irmã, eu tiro o meu chapéu para você. Porque isso mostra o quanto você é um fisioterapeuta comprometido com a sua carreira, com o seu paciente, tá? E que você está em respeito a essas 2 milhões de pessoas que só em 2023 fizeram cirurgia plástica, que você está querendo se preparar, entender, estar mais pronto, mais direcionado para o atendimento. Parece que não tenho dúvidas. Ou a explicação foi muito boa, ou ainda não conseguiu formular perguntas. Oi, Elaine, cheguei agora, eu vou assistir depois. Assista que vai ficar gravado. Depois eu vou colocar lá no YouTube. Inclusive, gente, se você ainda não está inscrito, vai lá no canal. Eu completei faz 2 dias 1000 seguidores no YouTube. Eu tô muito feliz. Muito feliz. Você é top, foi ótimo, a explicação foi excelente. Ai, gente, que legal. Às segundas-feiras eu tô fazendo sempre, live sobre víscera. Então, o diagnóstico avançado da dor sobre víscera. E na quarta-feira eu estou trazendo o aspecto mais de sintomatologia, lesão, disfunção, correspondente à parte mais muscular. Tá? Então, fica atento que na quarta-feira tem um outro tema e é esse momento que a gente está fazendo aí do ao vivo. E você já sabe, se você está aqui, compartilha, faz esse favor para que o Instagram entregue para mais pessoas e você me ajude a chegar mais perto de outros fisioterapeutas. Tá bom? Agora vamos descansar que a semana já começou e quarta-feira eu te espero aqui no ao vivo, tá certo? Um beijo gigante! Até a próxima!